dia, família Canção Nova que nos acompanha de todo mundo. Bom dia para você, sócio, que permite que a evangelização e que o nosso jornalismo a serviço da vida e da esperança chegue longe. Hoje, quarta-feira, 23 de dezembro, são exatamente 9 horas 31 minutos e eu falo ao vivo dos estúdios da TV Canção Nova aqui na capital paulista. Você já vê inclusive imagens ao vivo. Por aqui, dia nublado com possibilidade de garoa aqui em São Paulo. De dia e também à noite, a máxima não deve passar de 22 graus. Hora de ficar bem informado com Canção Nova Notícias, edição da manhã. Entre os destaques de hoje, a catequese do Papa Francisco, o Santo Padre, que concluiu sua meditação agora há pouco lá no Vaticano e falou que no Natal, para nós cristãos, é um evento decisivo. A Lísia Costa vai trazer mais detalhes para a gente. Mas um país europeu está para iniciar a vacinação contra a Covid-19. A França deve começar a imunização neste domingo. Vamos falar sobre os cuidados que precisamos ter por conta da pandemia nas festas de final de ano. O Sidney Fernandes embarcou nos ônibus que ganharam iluminação e decoração especial neste período. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos. A gente volta já! Quarta-feira, dia de catequese com o Papa Francisco lá no Vaticano. Neste período que antecede o Natal, o Santo Padre falou que esta é uma festa universal. Até quem não acredita sente o encanto deste evento. Contudo, os cristãos sabem que o Natal é um acontecimento decisivo. Quem tem mais informações é a nossa correspondente Lísia Costa. Bom dia, Lísia. Bom dia a todos. O Papa quis dar hoje uma reflexão especial sobre o Natal, o centro desta festa tão importante para todos os cristãos. Disse que é uma celebração, uma festa universal, conhecida por tantas pessoas, inclusive por pessoas que não sabem ou não creem em Jesus Cristo e mesmo assim vivem esse encanto dessa festa. Mas disse que para nós cristãos o sentido dela precisa ser ainda mais vivido com intensidade, com alegria, já que o Papa recordou, é aquele grande anúncio. Deus veio habitar entre nós, se fez carne, veio habitar entre nós, e isso deve fazer com que o nosso coração se alegre e celebre muito. O Papa disse que às vezes nós investimos em celebrações muito ricas, em presentes, mas esquecemos e deixamos ser pobre a nossa fé nesse tempo. Ele disse que é o contrário, precisamos enriquecer a nossa fé e viver com muita profundidade essa celebração. Também o Papa disse que muitas pessoas podem se questionar: Jesus nasceu há mais de 2000 anos e como assim celebrar até hoje tudo isso? Ele disse que o evento do nascimento de Cristo, o fato de Deus ter tomado a carne, feito um de nós, deu dignidade à humanidade, e isso é uma memória contínua que nós devemos sempre agradecer e recordar com muita alegria. No fim, o Papa quis dar um outro conselho. Ele pediu para que nós meditemos um pouco em silêncio diante do presépio. Diz que diante dessa representação nós precisamos retomar essa alegria, esse júbilo de contemplar a simplicidade, a manjedoura, Maria, José e os pastores que naquele momento viveram essa grande festa, desse grande anúncio. Recordou também que há poucos dias ele se encontrou com alguns cientistas que estavam num encontro sobre inteligência artificial, e ele perguntou para esses cientistas o que um robô não vai poder fazer. E o Papa disse que eles responderam que o robô não tem ternura, não vai sentir ternura, ter atos de ternura. E o Papa disse que justamente quando olhamos para o presépio, reconhecemos a ternura de Deus naquele gesto e também podemos assimilar essa ternura e pedir a Ele que tenhamos também esse gesto com tantas pessoas. Diz que principalmente nesse período de pandemia, nós somos obrigados a estar mais distantes, mas Jesus no presépio nos mostra o caminho da ternura para estarmos próximos, para sermos cada vez mais humanos. Uma última notícia: a benção Urbi et Orbi, que tradicionalmente é feita na sacada da Basílica de São Pedro, por causa da pandemia e também do fechamento aqui da Itália, vai ser feita de dentro da Basílica, de dentro da Sala da Bênção, no Palácio Apostólico. E também o Ângelus, nesses dias, serão feitos dentro da Biblioteca Vaticana, no Palácio Apostólico. Um bom Natal para todos. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Obrigada, Lízia. Bom Natal também para você, para toda a nossa equipe aí da Itália. E da Itália a gente vem para o Brasil, onde os bancos devem funcionar em horário especial amanhã. Outra notícia é que a partir de janeiro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, poderá ser recolhido por meio do Pix. Quem tem esta e outras informações direto de Brasília é o nosso repórter Otávio. Bom dia para você, Otávio. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. O feriado de Natal está chegando aí, né? Amanhã já é a véspera, então os bancos vão funcionar pela manhã e somente por 2 horas. As cidades que têm o mesmo horário de Brasília, os bancos vão abrir de 9 às 11. E as cidades que têm fuso horário diferente de Brasília, os bancos vão abrir de 8 às 10. Então, serão 2 horas de funcionamento. Então, quem tiver alguma coisa para resolver de urgente, precisar ir no banco, fique atento aí a esse horário. 2 horas de funcionamento nas cidades que têm o mesmo fuso horário de Brasília, de 9 às 11, e nas demais, de 8 às 10. A tabela ainda para o final do ano, lá para o feriado de Réveillon, ainda não foi definida, mas deve seguir os mesmos padrões desse feriado de agora, funcionando apenas 2 horas. Agora, falando um pouquinho das inovações do Pix, as inovações que o Pix tem trazido aí, né, para o sistema financeiro do Brasil. O Pix agora vai poder ser usado para recolher o FGTS, o Fundo de Garantia, em um acordo do Banco Central com a Secretaria de Previdência ali do Ministério da Economia. Foi fechado que o Pix vai poder ser usado aí pelas empresas para poder recolher o FGTS. Isso pode representar uma diminuição nos gastos das empresas que precisam fazer esse pagamento mensalmente. Então, é mais uma evolução que o Pix vem trazer aí, que além de trazer agilidade, pode trazer também economia para as empresas. Agora, falando um pouquinho sobre vacinas. O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a previsão de início de vacinação aí para os grupos prioritários deve ser no final de janeiro. Ele já havia dito essa informação e ontem confirmou aí numa comissão da Câmara dos Deputados que realmente a vacinação deve se iniciar no final de janeiro. E também ali a Fiocruz, né? A Fiocruz, que é responsável aqui no Brasil por produzir a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, também informou que deve entregar os primeiros lotes aí de vacina aqui no Brasil já em fevereiro. Então, são boas notícias e a gente espera com expectativa para que essa vacinação comece aqui no Brasil e as coisas comecem a caminhar para a normalidade em 2021. Verdade, Otávio. Estamos todos com muita esperança para 2021 e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, concedeu nesta terça-feira prisão domiciliar ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Informações com a Silvia Helena Gonzaga. O Rio de Janeiro vive uma turbulência no cenário político municipal. Na manhã de terça-feira, ontem, o prefeito Marcelo Crivella foi preso, acusado de liderar o QG da propina dentro da prefeitura. E o dia foi intenso. A terça pela manhã o prefeito foi preso, à tarde ele compareceu numa audiência de custódia que definiu pela legalidade da prisão e ele foi levado até o presídio de Benfica, que é a porta de entrada do sistema carcerário no Rio de Janeiro. Mas na noite de terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça, o senhor Humberto Martins, que é o presidente, deu a concessão de prisão domiciliar para o prefeito afastado, que deverá usar a tornozeleira eletrônica. Segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Crivella tem mais de 60 anos de idade e é considerado do grupo de risco para a Covid-19. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Obrigada, Silvinha. E a seguir, iremos ao vivo ver como está a movimentação de veículos na rodovia dos imigrantes e também falar sobre os cuidados redobrados que quem viaja deve ter nos próximos dias. A gente fica agora com imagens do Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por lá, sol com nuvens, mas não deve chover. Os termômetros oscilam entre 16 e 31 graus.
E aqui em São Paulo já está em vigor a operação de fiscalização nas estradas por conta da proximidade do Natal e Ano Novo. Mas a orientação das autoridades estaduais é de que se evite viagens desnecessárias e aglomerações para não disseminar o coronavírus. O repórter Sidney Fernandes está na rodovia dos imigrantes e traz ao vivo informações para nós. Bom dia, Sidney. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. Isso mesmo, estou na altura do quilômetro 32 da rodovia dos imigrantes, trecho que liga São Paulo à Baixada Santista. Por aqui a movimentação é tranquila, mas o fluxo segue constante. Só lembrando que ontem o governo do estado endureceu as medidas restritivas por conta de disseminação do coronavírus. No período de 25 a 27 de dezembro e entre 1º de janeiro e no dia 3, somente serviços essenciais podem funcionar. É a chamada fase vermelha. Também o governo do estado pediu para que se evite viagens desnecessárias. E olha, os prefeitos da região da Baixada Santista, de pelo menos 9 cidades, avaliam realizar bloqueios sanitários para evitar aglomerações. Eles já pediram para o governo do estado apoio logístico para a realização dessa tarefa, dessa ação. Olha, e mesmo com a orientação das autoridades para que se evite viagens desnecessárias, a Artesp, agência que regula os transportes em São Paulo, estima que 3,5 milhões de veículos circulem pelas estradas litorâneas. Isso dá uma média de 700 mil veículos por final de semana. O policiamento foi reforçado para garantir a segurança dos motoristas e também estão previstas 1.400 ações para fiscalizar aí o respeito aos protocolos sanitários. Nos aeroportos, a movimentação segue acima do normal e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, orienta que o uso de máscara é obrigatório por funcionários, tripulantes e também pelos passageiros, e também que se utilize os canais digitais para a realização de check-in. Viu, Danusa? Ney, eu vou pedir que você também nos atualize sobre uma outra notícia, sobre o anúncio da conclusão da fase 3 da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Vai ser divulgado hoje mesmo? Isso mesmo, sim. A divulgação vai ser feita às 4 da tarde pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelo Instituto Butantan. A conclusão dessa fase 3 ela é importante porque mede, a eficácia da vacina Coronavac, imunizante que vem sendo desenvolvido aí pelo laboratório chinês Sinovac e também em parceria com o Instituto Butantan. A partir da divulgação desses resultados, agora às 4 da tarde, o Instituto Butantan pretende solicitar junto à Anvisa, encaminhar todo esse dossiê, todo esse material à Anvisa e também pedir o registro definitivo ou de uso emergencial. Danusa. Joia, Sidney, muito obrigada pelas informações. Bom, quarta-feira com tempo bastante instável e risco de chuva moderada a forte em vários estados do Brasil. Em praticamente todas as áreas da região norte, centro-oeste e sudeste, tem pancadas de chuva ao longo do dia. O tempo permanece chuvoso no litoral do Rio de Janeiro e a chuva ainda pode ser forte na madrugada. Os temporais que caíram sobre o centro-sul fluminense nesta terça-feira deixaram 2 mulheres mortas, infelizmente, e 150 famílias desalojadas. O estado do Rio está em alerta para risco de deslizamentos e enchentes para os próximos dias. Confira agora a previsão do tempo para hoje em todo o país. O sol brilha forte e não chove na maior parte da região sul. Chove apenas entre a tarde e a noite no interior do Paraná. Já no sudeste, os temporais podem vir a qualquer hora em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Espírito Santo, as pancadas de chuva isoladas acontecem entre a tarde e a noite. No centro-oeste, chuva a qualquer hora entre Goiás, Distrito Federal, centro e sul de Mato Grosso. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva, principalmente à tarde. Dia de muito sol e calor em todas as áreas do norte. Pancadas de chuva acontecem à tarde em todas as áreas da região.
Tempo firme em grande parte da Bahia, em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. No Maranhão e Piauí, tem pancadas de chuva isoladas à tarde. A anistia do presidente Trump e a vacinação contra a Covid-19 na França. Veja agora esses e outros destaques do noticiário internacional. O destaque do The Washington Post afirma: Trump concede clemência a 20 pessoas, incluindo ex-conselheiros e ex-legisladores. Entre os destinatários dos indultos estão 3 ex-membros republicanos do Congresso, pessoas condenadas por crimes como parte da investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016 e empreiteiros condenados pela morte de civis iraquianos em 2007. O britânico The Guardian também repercute o perdão dado pelo presidente americano e estampa: Trump perdoa empreiteiros da Blackwater presos pelo massacre de civis iraquianos. 4 guardas atiraram contra uma multidão desarmada em Bagdá em 2007, matando 14 e provocando a indignação pelo uso de segurança privada em zonas de guerra. E o espanhol El País estampa: Trump chama de vergonha o novo pacote emergencial da pandemia e sugere que não pode assiná-lo. Segundo o jornal, o projeto colossal de 900 bilhões de dólares, aprovado pelo Congresso americano na noite de segunda-feira, depois de meses de bloqueio, encontrou uma barreira. O projeto precisa da assinatura do presidente Donald Trump, mas ele apresentou resistência ao afirmar que o pacote é uma vergonha. E o Le Monde dá destaque para a vacinação na França. A manchete afirma: os primeiros lugares a receberem vacinas na França serão Sèvres e Dijon. Segundo informações do Le Monde, a vacina fabricada pela Pfizer começará a ser aplicada no domingo, dia 27, em 2 hospitais em Sèvres. Também haverá vacinação em Dijon. O local não foi escolhido ao acaso. Segundo o jornal, a região pagou o preço mais alto pela pandemia desde março. Neste domingo, serão vacinados, sobretudo, os pacientes da unidade de longa permanência do Hospital René Mouret em Sèvres. A gente volta a falar de igreja. O Papa Francisco fez nomeações para o Brasil nesta quarta-feira. Padre Júlio César Gomes Moreira como bispo titular de Tissidú e Padre Nivaldo dos Santos Ferreira como bispo titular de Tiava. Ambos serão bispos auxiliares da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mais detalhes você pode conferir no noticias.cançãonova.com. E a seguir, a gente conversa com um especialista que nos dará dicas de como se proteger contra a Covid-19 sem deixar de viver as celebrações natalinas. Agora vamos com imagens ao vivo de Cuiabá. Lá, dia nublado e pode chover a qualquer momento. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. Só uma correção, estamos com imagens agora de Aracaju. Vamos para um breve intervalo. A gente volta já. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e com a pandemia as comemorações de Natal serão diferentes. Mesmo quem testou negativo para a Covid-19 há poucos dias precisa tomar as medidas de segurança para combater a contaminação. A nossa equipe conversou com o farmacêutico e doutor em biotecnologia, Dr. Gustavo Alves, que explica para a gente como continuar se protegendo sem deixar de viver as celebrações natalinas. Olá, vivemos ainda um período de pandemia, infelizmente, talvez até com um agravo maior do que no início. Portanto, nessas festas de final de ano é importante tomar medidas e precauções muito importantes. Se possível, não viaje, se possível, não se desloque. Sabemos que é muito difícil, queremos estar ao lado dos nossos familiares, comemorar, mas caso isso seja inevitável, vão aqui umas dicas muito importantes. Primeiro, usar sempre a máscara. Claro que no momento que você estiver se alimentando, quando você estiver bebendo, você vai tirar a máscara imediatamente, mas sempre usando máscara. Mantenha um frasco de álcool gel em cima da mesa. Outra questão muito importante é a gritaria, a cantoria, coisas que fazem parte, devem ser evitadas. Lembrar que as gotículas de Covid, SARS-CoV-2 podem alcançar até 8 metros de distância. Cuidado para não compartilhar talheres, não compartilhar copos. Outra coisa também que a gente não pode esquecer é que pessoas que tenham câncer, pessoas que fumem, pessoas que tenham enfisema, pessoas que têm hipertensão, diabetes, doenças crônicas, elas não podem viajar. Tem que evitar, faça o possível para ficar em casa, para não se deslocar.
porque o risco dessas pessoas, a suscetibilidade, ela é muito grande. Faça essa comemoração com seus familiares, se possível, por um tempo limitado, um tempo mais limitado, um tempo menor, se possível numa área arejada, se for possível fora da casa, em algum ambiente onde não concentre muitas pessoas. E falando em concentração de pessoas, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a recomendação da Fiocruz, da Secretaria de Saúde aqui no Brasil, é de até 10 pessoas, né? Lembrar que 60% das pessoas com Covid-19 são assintomáticas, portanto, o risco é muito grande de transmissão. Outra questão que vem sendo perguntada é se é arriscado viajar. O risco de viajar ele é grande, porque você se desloca de um ponto para outro e provavelmente sem ter a doença, ou se tiver, você está transportando esse vírus de um local, de repente, onde há um registro menor de casos para um maior e vice-versa. Enfim, os riscos eles são muito grandes no deslocamento de pessoas, devemos evitar. Novamente, é duro, é penoso dizer isso no final de ano, que a gente não deveria estar com os familiares, mas se possível evite, fique em casa, use a tecnologia, o lado remoto, aí, o virtual, para você comemorar com seus entes queridos, para você no ano que vem sim comemorar um Natal legal. Então, evite esse ano o Natal com os familiares, evite aglomerações, para no ano que vem você estar com todos eles com muita segurança. É isso aí, siga essas recomendações, álcool gel, máscara, e as coisas vão passar e a gente vai superar mais essa crise. Obrigada, doutor. E para nós cristãos, o Natal é uma festa singular. Mais do que nunca é preciso celebrar, porém se protegendo e cuidando dos outros. Bom, nós não vamos conseguir exibir a reportagem sobre os ônibus iluminados, mas você pode conferir este material no Jornal da Noite, às 6h45. Amanhã é quinta-feira de adoração na Canção Nova. Não tem o Jornal da Manhã. Na sexta-feira, dia de Natal, você é convidado a acompanhar o Canção Nova Notícias, especial que preparamos para você às 9h30, logo depois do Sorrindo para a Vida. Continue informado acessando noticias.cançãonova.com, seguindo o nosso Instagram, @CNNotícias, e mais tarde, acompanhando o Canção Nova Notícias, edição da noite. Agora tem Cantinho da Criança e a gente se despede com mais imagens ao vivo da capital paulista. Bom dia para você e, desde já, um santo e abençoado Natal!